Deus já falou através de louvores, Deus já falou através de cada oração, através dos textos bíblicos, e sei que Ele fala de forma pessoal a cada um. E quando o pastor Belarmino me convidou para trazer a palavra no dia de hoje, disse, meu Deus, e me pus a orar. E gente, pense como Deus, Ele não brinca em serviço. Porque quando Ele vem falar o coração de Belarmino para me convidar para trazer a palavra, Ele já tinha estabelecido textos, já tinha estabelecido música, já tinha estabelecido orações, tudo Ele já tinha estabelecido para acontecer no dia de hoje. E a oração agora da evangelista, ela preparou aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês em rápidas palavras, não vou me demorar, que está lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12, que vai tratar justamente de sermos filhos, que vai tratar justamente dessa bênção que Deus nos dá de adotar em sua família e nos tornar filho. E aí eu fui atrevido e coloquei um título aqui, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, queridos, ela é tão formidável, que a gente colocamos texto em nossas reflexões para nos orientar, porque ela já fala por si só. E aí eu coloquei o título para essa reflexão: guiados pelo Espírito, adotados como filhos. Guiados pelo Espírito, adotados como filhos. Logicamente, queridos, que esse capítulo 8 de Romanos, ele tem muitas lições e muitas aplicações para a nossa igreja, para a nossa vida. Mas eu não vou aqui me prender a trazer toda a exposição do capítulo 8 e seus assuntos, que são muitos abrangentes para o dia de hoje da igreja e para um tema como este de renovação. Eu só quero me prender apenas aí no 12 ao 17 e especificamente a partir do 14. Mas vamos ler a partir do verso 12, que diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Contudo, se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aplique, Deus, essa porção bíblica em nossos corações. No capítulo 7 de Romanos, querido, Paulo vai trazer uma apresentação de uma luta constante e que alguns estudiosos vai falar que é para o não crente e depois o convertido. Outros vai trazer a explicação que é um momento da mudança de pensamento de Paulo, quando ele apresenta ele antes da graça e depois da graça, a mudança pela presença de Jesus Cristo. Porém, outros, em sua maioria, vai dizer que não, vai dizer que é uma guerra que nós vivemos, onde querer obedecer à vontade de Deus, mas ainda a nossa luta com a carne, com os nossos pecados que ainda abalam a nossa vida cotidiana e espiritual, traz dentro de nós essa briga, onde querer fazer o bem não conseguimos, mas o mal que não queremos, esse sim praticamos. Então Paulo traz aqui um dualismo, uma guerra, onde eu quero fazer o bem para Deus, onde eu quero adorar, mas
o pecado, a carne, aquela luta aí do estado lá de Adão, ainda é interna comigo. E aí ele vai agora para o capítulo 8. E o interessante é que lá no verso 1 ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele agora explica o que falou no capítulo 7. Ele inicia o 8 dizendo: olha, está vendo essa guerra aqui? Mesmo você lutando dia a dia contra a carne, mesmo você caindo, muitas vezes você fraquejando, muitas vezes você falando coisas absurdas para Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que coisas absurdas? Porque muitas vezes nós saímos da identidade de filhos. É a minha temática. E quando saímos da identidade de filhos, nós lutamos para valorizar a função eclesiástica, aquilo que fazemos dentro da igreja, aquilo que somos lá como profissionais lá fora, professor, doutor, aquele que arruma, aquele que organiza, aquele que dirige. Mas essa não é a principal identidade que o Espírito Santo quer promover em nós. A maior identidade que o Espírito Santo quer carimbar em nós é a identidade de filhos. E eu tenho que entender essa minha posição, queridos. Interessante que saiu a nova campanha para a nova identidade, né, que o governo está promovendo. Aí eu, curioso, entrei lá no site para saber quando eu teria direito a fazer a minha nova identidade. Eu já desisti. É lá para 2026. Eu disse: meu Deus, está muito longe. Fiquei animado, carteirinha nova, reduzida e tal. Entrei lá, quando olhei, maio de 2026 possivelmente será agendado. Mas a identidade que o Espírito Santo brada para que nós alcancemos ela, já está valendo para nós. É a identidade de filhos. E aí, queridos, trazendo aqui alguns detalhes, quem são os que recebem esse benefício da influência? Porque o texto está dizendo: se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. E tem algumas versões que falam: se você é levado, e eu gosto dessa, se você é levado pelo Espírito de Deus. Gente, levado, ou seja, eu estou sendo carregado pelo Espírito Santo de Deus. Porque coisas que nós fazemos não somos nós, é o Espírito de Deus. Muitas vezes eu não quero orar e vou orar, é o Espírito de Deus. Muitas vezes nós não queremos pregar, meu querido, nós queremos ficar sentado, ouvindo alguém falando para a igreja e a gente só sentado. E aí Deus nos manda pregar. Quem prega? O Espírito de Deus. Muitas vezes eu não quero ler a palavra, não quero nem tocá-la. Mas vamos lá e lemos, e ela fala conosco. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Então nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, apresenta o quê? Que é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E aqui Paulo traz uma lição. Não é para o não crente. É para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O mundo não conhece o Espírito de Deus como a igreja tem a oportunidade de conhecer. É dádiva para a igreja, é dádiva para os filhos. E quem é filho quer ter essa identidade, essa aproximação, essa intimidade, essa vivência com o Espírito. E aí, querido, tudo muda em nossas vidas. Porque quando eu passo a entender que eu sou filho, eu não me preocupo se estão me taxando, se estão falando de mim, se estão me condenando, se estão me caluniando, se estão me depreciando, porque eu entendo que a minha identidade não precisa do aval do outro, mas do aval de Deus para existir. Se eu estou na posição de filhos, eu não preciso de aplausos. Não, porque eu entendo que ainda que fraquejando, ainda com toda a minha limitação, quem me enche é o Espírito, quem me escolheu foi o Espírito, então eu vou estar na posição de filho para fazer a vontade do meu Pai. Uma vez no pastor amigo, eu cheguei para ele e disse: olha, estão usando o teu nome para uma banda, por aí afora, que o camarada pisou na bola conosco e tal. No momento eu fiquei estarrecido com a resposta dele, mas depois eu entendi, hoje eu compreendo. Ele disse: oxe, está fazendo propaganda do meu nome, estou nem aí.
eu sei aonde estou, para onde vou e quem sou eu. Ou seja, ele me respondeu na identidade de filho. Gente, é tão interessante que Paulo vai dizer o seguinte: olha, o Filho de Deus está sendo guiado pelo Espírito. Todo aquele que está sendo levado pelo Espírito é um filho de Deus. Os que estão sendo guiados são pessoas que lá o próprio capítulo 8 vai dizer. Quem são essas pessoas guiadas pelo Espírito? O verso 1, eles estão em Cristo. Que andam segundo o Espírito, no verso 4, são habitados pelo Espírito, no verso 9 e 11, e fazem morrer no corpo os efeitos da carne, no verso 13. E agora, essa influência do Espírito para quem é filho do Deus, que é filho guiado pelo Espírito, não é esporádica, ou seja, de vez em quando acontece a influência, ela é constante. Ela está ali, o Espírito Santo falando, é por aqui, deixa disso, evita isso, não se contamina, não olha, fala, se cala, ora, busca, é constante. De primeiro momento a gente pensa que a presença e a influência do Espírito é de proteção, às vezes vai ser, mas na sua grande maioria ele nos leva para estar na presença de Deus como corretiva. A função do Espírito é convencer do meu pecado, da minha fragilidade e me convencer que eu sou filho. A grande dificuldade nossa, querido, é entender que nós temos um Pai zeloso, que Ele não escolhe qualquer um para exercer determinada função na sua igreja. Ele escolhe filhos, Ele não escolhe operários. Operário, quando não está gostando do salário, simplesmente chega para o seu gerente: olha, não dá mais, dá baixo na minha carteira. Filho não, ele fica lá lutando diante das controvérsias, diante do fruto que parece que não está frutificando, mas ele permanece no seu lugar, porque ele entende que o dono da obra colocou ele ali. Quantas vezes eu pensei em chutar o balde? Quantas vezes eu me peguei: Deus, quem sou eu? E eu estou aprendendo esta identidade, querido. A identidade de filho. A identidade que eu fui adotado. E não fui adotado por um homem igual a mim. Eu fui adotado pelo Deus que é completo. Ele não precisa ser amado para amar. Ele ama porque Ele é amor completo e Ele decidiu nos amar. Deus não é carente de nada. Agora, Ele nos escolheu, em particular, para expandir a Sua palavra. Mas aí, quando eu não entendo a minha identidade de filho, eu olho para as dificuldades, para a fraqueza do outro, para a limitação do outro e dou essa desculpa que o outro está me prejudicando. Mas quando eu entendo que eu sou filho, meu alvo é o céu. Eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que olhar para meu pai. Meu pai é o meu dele, é o padrão, é a ele que eu tenho que me espelhar. E aí, querido, a influência do Espírito, ela vai nos dirigir, nos controlar. Ser levado pelo Espírito significa muito mais do que ser guiado. E aí eu me lembro daquela passagem quando o cego Bartimeu precisava estar em Cristo para falar com Cristo. Vê lá, aqueles que levou o cego Bartimeu até Cristo, ele não simplesmente disse: olha, Bartimeu, ele está lá na esquina. Fizeram o quê? Bartimeu, aqui ó, Jesus levou Bartimeu até lá. Ele não foi apenas que apontou o caminho, que o guarda de trânsito, pode ver, no maior caos, ele fica apontando para ali, e o apito na boca, né? Mostra, te vira. O Espírito não aponta o caminho. O Espírito, ele vai contigo na caminhada. Ele mostra e vai: é por aqui, eu estou contigo, eu estou te levando. É diferente. Quem é filho de Deus, ele não é jogado ao léu quando está na dificuldade. O Espírito está intercedendo, como diz aqui mesmo, com gemido, inexprimível, como não pode nem se explicar. Por quê? E você tem valor na casa do Pai. Meu Deus. Queridos, tem os frutos dessa influência do Espírito Santo. Tem
esse comprometimento do Espírito Santo de produzir em nós. Por quê? Quando o Espírito Santo leva o Filho de Deus, a responsabilidade e a atividade do mesmo não são canceladas, porque ele utiliza da tua personalidade, dos teus talentos para produzir no reino. Porém, entretanto, tem os frutos que é completo para que aconteça essa influência do Espírito. Nós falamos em fruto, lembramos logo lá de Gálatas 5:22, que fala que, ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí vai ensinando lá Paulo. E no final ele diz, contra ele não há lei. O fruto sobre o qual Paulo vai explicar aqui, ele vai trazer o quê? O maior fruto, o que completa esse fruto do Espírito é justamente a salvação em Cristo Jesus, porque nós somos adotados neles e com isso entramos em sua família. E aí é onde eu quero trazer e encaminhar para a conclusão. Eu fiz uma pesquisa ultimamente sobre adoção no Brasil. Não quis trazer no mundo, quero trazer para a nossa realidade. E tem algumas dificuldades para se adotar uma criança hoje no Brasil. Tem alguns entraves jurídicos, tem alguns entraves que são fases, né, de adaptações, mas tem um que é justamente a idade da criança para ser adotada. A maioria quer adotar crianças no máximo até 2 anos. Ou ainda bebê. E tem lá todo um perfil branco, né? Todo um perfil, filho único, que não esteja acompanhado, tem todo lá uma organização para entrar no perfil para ficar na fila da adoção. Porém, eu achei um dado interessante, que existe os não adotados. São grupos de adolescentes que nunca serão adotados. Primeiro porque está numa idade avançada. Não são todos que querem adotar um adolescente de mais de 14 anos. Esses estão fadados a ficar lá no local que eles se encontram de acolhimento e quando chegar aos 18, ser completamente lançado do mundo, a ter nenhuma direção, a ter nenhum acolhimento, não saber como lidar na vida, muitos sem profissão e sem ter direção para onde ir. São os não adotados. Outros porque tem um irmão ou 3 e não queriam que adotasse e separar, tem que adotar a família toda. Mas aí eu fui escutar relatos de quem foi adotado por uma família. E gente, eu sou muito mole, eu comecei a chorar. Quando uma criança de 9 anos, abandonado pela mãe, por causa das drogas, da violência, dos maus tratos, foi abandonado pela mãe, largado. A tia dele se compadeceu daquela situação e começou a amá-lo e a cuidar dele, ao ponto que ela entrou na justiça para adotar o sobrinho como filho. Levou um prazo aí de 3 anos, porque há todo um processo. Mas quando aconteceu a adoção, que essa criança recebe a notícia que tinha sido adotado pela própria tia, ele faz um videozinho lá no celular e grava e manda para ela. E diz o seguinte para ela: olhe, eu não nasci da sua barriga, eu nasci do seu coração, mas o seu coração fez o meu bater de novo. Eu chorei tanto, porque eu estava estudando para essa palavra. Talvez o homem ele não aceite você como filho. Talvez até a igreja te rejeite como filho. Talvez até a tua própria mãe, teu próprio pai, teu próprio irmão te rejeite como filho. Mas Deus jamais vai nos rejeitar como filho, porque uma vez adotado na sua família, ninguém mais tira você da posição de filho. E aí você não precisa, querido, você não precisa se esconder atrás de uma função eclesiástica para ser reconhecido.
Você não precisa de exercer uma função na banda que você toca para ser reconhecido como filho. Você não precisa da placa da igreja de Bremicê para ser reconhecido como filho. Você não precisa de nada disso que o homem te dá. Você precisa ser reconhecido e ter a identidade de filho, porque já foi te dada na pessoa de Jesus Cristo. E ninguém tira isso mais não. E quando você entender isso, querido, se bater palma para você, bateu. Se reconhecer o teu trabalho, tanto faz. Se reconhecer da tua função, tanto faz. Porque o que você quer, alguém já te reconheceu. E quem te reconhece, esse sim tem o poder de te classificar como filho, que é Deus. Está nele a recompensa. Querido, quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, quanta birra infantil eu fiz na minha vida de cristão. Perdi muito tempo. E a gente está perdendo tempo, esperando o reconhecimento do outro. Belamino trouxe aqui uma palavra, acho que há 15 dias, nessa questão de o que estamos a fazer, seja tocando, pregando, dirigindo, trabalhando nos ministérios, se não for para a glória de Deus, se vir para fazer para Ele, para teu líder, é em vão. Mas se você está fazendo para Deus, a tua justiça, a tua honra vem de Deus e ninguém tira isso. A mesma coisa é aqui. Se eu entendo que eu sou filho de Deus, ninguém arranca essa adoção que é garantida pelo sangue de Jesus. Agora, vou fechar aqui. Agora, o diabo ele é astuto. O diabo não perde tempo para jogar dúvida em nossas mentes. Ele vai colocar, tipo, mas tem poucas pessoas no teu grupo trabalhando. A igreja é tão grande, tão poucos que vêm para a oração, para a mocidade, para o grupo feminino, as meninas, para os homens, e a gente vai entrando nessa e começa a fazer comparação. É mesmo, rapaz. Olha, tanto número da igreja, olha o número que tem aqui, queridos. Se Deus fosse trabalhar por números, Ele não era Deus, porque Ele faz o incrível acontecer sem depender da força humana, só basta Ele trazer uma palavra. Então Ele não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. Pastor que é o presidente da casa, coitado dele se ele fosse contar com números. Nós estamos com ele aí, a liderança que está aqui representada sabe que nós fôssemos contar com números, a igreja batista missionária em Camaragibe nem existia mais. E tem mais, tem pessoas que se encantam com a nossa igreja pelo número da membresia. Mas Deus não está preocupado com quantidade, mas sim com a qualidade. E essa qualidade, queridos, nós temos que ter como filhos, porque essa adoção ninguém tira mais. E o interessante é que lá na época de Paulo, quando se falava em adoção, aquela pessoa, o filho que era adotado pelo pai, pela lei, ele perdia toda a sua característica da antiga família, mas também todas as suas dívidas, todos os seus crimes era anulado da sua vida passada e recebia uma nova vida com o nome daquela família. Ainda que o pai dele que o adotou viesse a morrer e seus filhos lá, seus co-irmãos, viessem querer a partilha da herança, ele, o adotado, teria direito a todos iguais aos outros. Só que a sua vida do passado era apagada. Assim mesmo é para todo aquele que se rende aos pés de Jesus como seu Salvador. A sua vida passada, ela é anulada, apagada. E você recebe uma nova vida em Cristo, uma nova família em Deus, para viver plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. A minha oração, e é o que eu tenho trabalhado e Deus trabalhado comigo, que eu possa entender que eu tenho uma identidade que não é dada pelo governo federal.
é uma identidade celestial. Eu sou filho. Nós somos filhos. E de um pai que, quando eu preciso de colo, ele dá o colo e ainda dá o mingau. Pastor Belarmino. Glória a Deus, aleluia, né? Culto abençoado, né? Encerrando assim com uma mensagem desafiadora ao nosso coração, né? Que nós somos filhos de Deus, né? Quando o Climério estava falando aí que o diabo coloca essa dúvida, está lá, né? Está lá nas tentações de Jesus. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Nas tentações, todas as três ele citou. Se tu és o filho de Deus. Então, é isso que o diabo faz. Tenta fazer com que nós percamos de vista essa grande verdade de que nós somos filhos de Deus. E não é pelo que a gente sente. Não é pelo que a gente sente, é por fé. Certo? Porque se fosse pelo que a gente sente, queridos, vai ter dia da gente não estar bem e achar que Deus não é mais nosso Pai. Né? Que Deus nos abandonou. Né? Então leve essa verdade para casa, sim, e dê graças a Deus, porque nós somos filhos dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que aqui foi realizado, Senhor. As orações, o louvor, ó Deus, a ministração da palavra, mostrando, Senhor, que nós somos teus filhos, Senhor. E nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos adotou em sua família, Senhor. E nós temos os mesmos direitos do Filho natural, que é Jesus Cristo. Porque está na Tua palavra, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aquilo que Cristo herdou, a gente também está herdando. Louvado seja Teu nome por isso, Pai. Nós cremos nisso. Esta é a verdade. E que esta palavra trazida nessa noite para nós fique enraizada em nosso coração. Que o Teu Espírito aplique a nossa alma, de maneira que a gente não perca ela de vista, e que nem mesmo as tentações mais duras do diabo, as dúvidas mais duras que ele lançar sobre nós, nós não saiamos, não arredamos 1 milímetro dessa verdade de que nós somos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos debaixo da tua bênção até os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, encerramos o culto dessa noite. Amanhã nós teremos o culto de ceia, né? De manhã e à noite.